Já sei que houve alguém que leu, não vou dizer quem, o livro de Neemias, fiquei muito contente. Espero que tenha havido mais alguém a ter lido o livro de Neemias. Não vale que já tivessem lido uma vez. Era para ser lido esta semana. Mas fiquem descansados que eu não vou fazer perguntas. E, portanto, hoje o tema e o livro que vamos abordar será o livro de Neemias. Não sei se deram por isso, mas estamos quase no meio da Bíblia. E a brincar, já foram muitos livros. Bom, tal como falei há 15 dias, assistimos nós entre o livro de... Uma pequena introdução. Entre o livro de Esdras e Neemias, observámos 3 êxodos, ok? 3 saídas do povo de Israel da Pérsia. O primeiro, já agora por curiosidade, a distância que cobre a Pérsia de Jerusalém é aproximadamente 1400 km. Não era uma pequena viagem. E, portanto, o primeiro êxodo foi encabeçado por Zorobabel, o segundo por Esdras e o terceiro, vamos ver hoje, por Neemias. Neemias, para muitos, não é um herói da Bíblia. Tipo, quando as crianças estão na escola dominical, todos querem ser um David, todos querem ser um José, todos querem ser, idem aspas. Mas poucos, eu quero ser um Neemias. É verdade. Eu também já fui criança e nunca quis ser Neemias. Eu não vou estar a culpar as crianças nem os outros. Eu também nunca quis nem sonhar ser Neemias. A verdade é que a igreja precisa de pessoas como o Neemias, como vamos ver. E muitas vezes há heróis que passam um bocadinho, verdadeiros heróis, que passam um bocadinho despercebidos na sombra da Bíblia. E nós olhamos sempre para os mesmos e esquecemos outros que aos olhos de Deus não deixam de ser menos importantes. E Neemias é um deles. Neemias é-nos descrito como um contemporâneo de Esdras. E vamos ver aqui Esdras outra vez em cena. O Esdras não desaparece, lamento. O Esdras está sempre em cena. Ao mesmo tempo do Neemias, o Esdras continua aqui em cena. Possivelmente mais velho. Neemias, vemos aqui uma passagem de funções. Há pessoas na vida que são multifacetadas. Tipo, o que é que tu já fazes? Epá, eu faço isto, uau, fantástico. O Neemias é um PPTO, um pau para toda a obra, desculpem a expressão. Ele era copeiro, ele era construtor, ele era engenheiro, ele era líder, ele fazia tudo. Ele só não fazia sacerdócio, mas de resto, o Neemias fazia de tudo. E vamos ver isso. Neemias nasceu no cativeiro. Ele nunca tinha visto Jerusalém na vida. Ele nasceu no cativeiro. E quando chega a Jerusalém, nós vamos já ver isso, ele demora 52 dias a construir algo que durante muitos anos nunca ninguém fez. Foi a reconstrução dos muros. Recordam-se que Esdras reconstruiu o templo, certo? Mas os muros ficaram por reconstruir. E o tempo passou. E o povo se acomodou. Tanto é que depois vimos aqueles profetas a dizer: vocês têm as vossas casas forradas, mas depois e o resto? E o templo nunca mais é acabado. Foram acabar o templo. E acabaram o templo, mas ficaram por aí. Os muros continuaram caídos. As portas de Jerusalém continuaram queimadas. Mas as casas deles não. Mas os muros não. Então, Neemias, isto é apenas uma síntese, porque eu já vou abordar isto com cuidado. Ele chega, e com Deus, claro, em 52 dias faz o que ninguém fez durante muitos anos. Reconstruiu os muros. Isso está em Neemias 6,15. Reconstruir algo das ruínas é particularmente difícil. É mais fácil recomeçar do zero. Há aqui pessoas que estão ligadas à construção. Eu não percebo nada disso. Eu digo sinceramente, não é a minha área. Mas reconstruir do zero é mais fácil do que reconstruir uma coisa que já lá existe. Porque tem que se destruir. Tem que se, volta e meia, dar mais trabalho. Estar a remover o que já lá está do que pegar um campinho zero e começar a fazer. Não é verdade, Nando? Pronto, o Nando estava a dizer que sim, eu acredito nele. E o Neemias, quando chegou, aquilo era ruínas e pedra por todo o caminho. Aquilo era fácil ter começado. Fácil não seria, mas era mais fácil ter feito o muro com tudo limpinho. Mas não, ele tinha ali entulho que nunca mais acabava. E já vamos ver que a palavra entulho era mesmo essa. E já vamos ver. E ele faz uma obra de reconstrução, mas não faz em modo solitário. Faz em equipa. O que também já vamos ver. Neemias significa Deus é o meu confortador. E ele viveu também de acordo com o nome que tinha. Porque o que ele fez e o que ele agiu foi um verdadeiro conforto para todo o povo. Ele foi usado para a bênção de todo o povo, como iremos ver. Há 3 frases-chave na história de Neemias. Temos a palavra, 3 palavras-chave. A palavra reconstruir, capítulo 1 ao 7. Temos a palavra, isto está a funcionar bem, é? Dário, acertaste. Temos a palavra reavivar, ou seja, Neemias encabeçou a reconstrução dos muros.
Neemias encabeçou o reavivamento do povo para voltar a ter paixão por Deus, e vemos isso no capítulo 8 ao 10, e finalmente Neemias tratou... Isto anda para trás e tudo facilmente. Estou orgulhoso, a sério, muito bem. Não é de mim próprio, é do vosso trabalho. E Neemias tratou no capítulo 11 a 13, tratar do repovoamento do povo. 3 palavras que resumem um livro. Reconstruir, reavivar, repovoar. Se eu pudesse resumir o livro em 3 palavras, seriam estas palavras. Reconstruir, reavivar, repovoar. Vamos começar então pela primeira, reconstruir. Susa. Antes disso, no início deste livro vemos Neemias ser confrontado com mais notícias sobre Israel, e ele chora. Depois ele ora. Depois ele viaja. Depois ele constrói. Estão a ver a sucessão? Ele chora, ele ora, ele viaja e constrói. Vemos um homem que não ficou só pelo choro, não ficou só pelo lamento, mas que entrou em ação. Mas eu já vou detalhar isso. O livro começa, não é em Jerusalém, o livro começa em Susa. O que é isso, Susa? O Império Medo-Persa, ou o rei, ou o imperador Medo-Persa, estava em 3 sítios durante o ano inteiro. Sim, eles não estavam sempre no mesmo sítio. No inverno, ele passava uma temporada na Babilónia, que dá um sítio mais quentinho, no inverno sabia bem. No verão, ele ia para as montanhas para Ecbatana, ok? Onde estão os tesouros e arquivos do reino da Pérsia. Okay? Onde estavam os tesouros e os arquivos do reino da Pérsia. Nas montanhas passava o verão. No resto do ano passava em Susa. E o que nós lemos aqui em Neemias 1.1, e vamos ler, Neemias 1.1, as palavras de Neemias, filho de Acalias, isso sucedeu no mês de Quisleu, que é final de novembro, início de dezembro. Ele estava em Susa. Não tinha chegado ainda o início do inverno, provavelmente dito, e portanto ele estaria quase a mudar-se para a Babilónia. Ou seja, quando isto aconteceu, o Neemias estava quase a fazer as malas com o imperador para ir de viagem para a Babilónia. Isto segundo a história e segundo os entendidos na matéria. E portanto, tirando esta parte, vamos começar a abordar. Leiam comigo, por favor, Neemias 1, 2 a 4. Veio a Anani, ok, estando Neemias em Susa, veio a Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Ou seja, ele encontra alguém que tinha vindo de Jerusalém, e atenção, Neemias nunca tinha lá estado, e obviamente ele era uma pessoa curiosa com tudo o que tivesse a ver com Jerusalém. Olha, já estiveste lá. Olha, o que é que se passa com Jerusalém neste momento? Quais são as últimas? O que é que me contas? E ele houve uma notícia que não esperava. Versículo 3. E disseram: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Neemias fica em choque, e apercebe-se das implicações desta notícia. Uma cidade pode ter um templo, mas se uma cidade não tem muros, está desprotegida contra os eventuais ataques de inimigos. Já para não falar no desprezo e na vergonha com que o povo vivia, que também é relatado aqui por Anani. E, versículo 4. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, ouvindo isto, fica de rastos. E o que ele faz serve de modelo para nós. Ele ora a Deus de uma forma que serve de modelo para nós. Ele, na oração de Neemias, e vocês poderão ler depois a oração que está até ao final do capítulo 1, ele reconhece a grandiosidade de Deus, reconhece a sua pequenez, ele reconhece que Deus é soberano, ele pede perdão pelas falhas do povo como se fossem suas, tal como Esdras. Ele assume as falhas do povo como se fossem também as suas falhas. Isto é típico. Outro líder a assumir uma posição de liderança, que é assumir as falhas do povo. Neemias também fazer isso, tal como Esdras. Mas o que eu acho impressionante é o conhecimento que Neemias tem de Deus. E isso revela na oração. Uma vez eu ouvi uma coisa importante. Nós conhecemos se a pessoa conhece Deus ou não, não é no púlpito. É quando a ouvimos orar. Porque é fácil chegar aqui ao púlpito, dizer umas coisas e todos acharem, aquela pessoa conhece muito a Bíblia. Não, mas quando nós oramos, e quem nos está a ouvir orar, nós não conseguimos fingir.
A oração revela mais do que nós conhecemos de Deus do que uma subida a um púlpito. E eu acredito nisso também. Continuando. E quando ele ora a Deus, ele não culpa a Deus. Ele culpa-se a si próprio, ele culpa o povo. A nossa tendência, quando alguma coisa corre mal, é: Deus, onde estavas tu quando os muros... Não fazes nada para que os muros se levantem? Oh Deus, tu devias ter feito alguma coisa, eles são o teu povo. Não, não. A nossa falha, o nosso erro, tu, ó Deus, és santo, tu, ó Deus, és soberano, a falha está em nós. E, primeira aplicação, quando tivermos notícias inesperadas, como o Neemias teve, a primeira reação não deve ser culpar Deus, é orarmos. Isto é uma pequena dica de algibeira. Depois, adorar a Deus. Reconhecer as nossas falhas e clamar por misericórdia. É isto que Neemias fez. Segunda aplicação. Qual é o segredo para esta reação? Vocês vão dizer: mas eu não consigo. Ok, é honesto. Vamos ser honestos. Como é que Neemias conseguiu? O segredo está no versículo 11. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome. Só se ora assim quando se deseja temer o nome de Deus. Quando não se deseja temer o nome de Deus, não se ora assim. Portanto, qual é o segredo para orarmos assim? É temermos a Deus. Se nós não tememos a Deus, não vamos ser capazes de orar assim. Não vamos ser capazes de reagir assim. Porque perante isto, nós não temos Deus como aquele ser que deve ser temido. E não vamos ser capazes de entregar tudo a Ele. Ok? Ele orava como alguém que de facto temia a Deus. Temos esse alvo. E a aplicação 3, que dá o nome ao título, desde que eu pus no ponto 2. Grandes portas se movem atrás de dobradiças pequenas. Vocês podem, mas o que é que ele quer dizer com isso? Ele foi para Jerusalém fazer o que fez por causa de uma pequena notícia que recebeu. Uma pequena dobradiça moveu a porta. Muitas vezes são pequenas das dobradiças que fazem mover portas importantes da nossa vida. O Anani, ninguém fala no Anani. Mas quem é um Anani? O Anani é uma dobradiça que Deus usou. Quantos Ananis acontecem nas nossas vidas que nós andamos por eles? E que são dobradiças que Deus usa para que as portas abram. O Anani foi uma dobradiça, sabem? Agora todos ficam a saber. Eu, por acaso, o Anani é uma marca de restaurantes japonês. Eu agora, enquanto estava a ler isto, é que me lembrei disso. Mas pronto, passo a publicidade. Mas o Anani, e não vamos falar de comida agora, mas o Anani foi uma dobradiça que Deus usou para que a porta se escancarasse. E nós não devemos ignorar as pequenas dobradiças que fazem as portas moverem-se. Ponto 3. Lemos no versículo que este o temer a Deus, aliás, vemos esta passagem, peço desculpa, vamos ler mesmo o versículo 11, o final. Então era eu copeiro do rei. Ele faz questão de dizer quem era, porque a posição dele tem importância a vários níveis. E nós vemos que ele era copeiro do rei. Sabem, tirando a rainha, não havia posição mais próxima do rei do que um copeiro. O copeiro assistia a tudo. Sabem quais são as características, segundo o protocolo persa, para ser um copeiro? Eu digo-vos quais são as características. Vocês podem dizer: qualquer um é copeiro. Por favor. Isto é hoje. Antigamente não era assim. Ser copeiro tinha que ser erudito, tinha que ser conversação política, porque eles exigiam que ele escutasse e conversasse e participasse em conversação política, erudito, bastante inteligente, bem parecido. Qual é a outra? Conhecedor de leis, estar sempre bem disposto, não podia estar triste. É coisa pouca, não é? Todos agora reúnem tudo isto. Isto é que qualquer um podia ser. Não, não é qualquer um podia ser. O Neemias era de facto talvez era da geração dele, do povo dele, era o melhor que humanamente falando existia. E esse melhor humanamente falando foi capaz de ser humilde o suficiente para deixar-se guiar por Deus, o que não é fácil. Porque quando nós temos um indivíduo mais bem parecido, mais inteligente, mais erudito, mais tudo, geralmente não se submete a Deus. Porque tem tudo. E podia achar que Deus não precisava de Deus para nada. E eu acho fantástico ele ser tudo isto, e ser copeiro era ser isto. Copeiro não era ser nada contra quem serve às mesas. Nada. É tão digno contra outra profissão. Mas ser copeiro ali era estar em contacto com o rei e ser tudo isto. E ser tudo isto e sujeitar-se a fazer o que Deus quer. E não ficar no bem bom.
com tudo o que havia de melhor, e partir para uma zona que não havia nada, e ter que reconstruir tudo de raiz, apanhar pó e ter que enfrentar inimigos, é preciso ter-se uma integridade, como poucos há. O que faz Neemias o meu novo herói desta semana. Quanto a vocês, não sei. Mas Neemias é de facto especial. Chegámos ao capítulo 2. E isto deixou de se portar bem. Estava a elogiá-lo, não posso elogiar esta máquina. Isto é onde que se faz? É aqui? É aqui embaixo? Ah, para aí. Ok. Capítulo 2, versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, abril, é que significa Nisan. há traduções que dizem Nissan. Também não é um carro. Gosto de fazer muita publicidade. No mês de Nisan, no mês de abril, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto filho de Assuero, ok? Talvez a Esther tivesse sido madrasta dele, algures pelo caminho, ok? Que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Pois é, pois ele, copeiro, tinha que se provar antes do rei de provar, que se alguém tivesse que morrer não era o rei, era o copeiro, ok? Porém, nunca antes estivera triste diante dele. Em primeiro lugar, 4 meses depois, Nisan, abril, final de novembro, princípio de dezembro, ele ouve o baque do Anani, a dobradiça move-se. 4 meses depois, ele chega-se ao pé do rei para fazer um pedido, como vamos ver, e recebe uma resposta de Deus. Vocês podiam achar, aquela oração do capítulo 1 merecia uma resposta, o homem jejuou, o homem orou com fervor, o homem reconheceu Deus, o homem revelou temor. Não, orações como esta, Deus responde em uma semana, ou em dias. Demorou 4 meses a ter uma resposta. 4 meses. Para muitos demora 40 anos. Mas Deus, quando responde, responde na altura certa. E nós não temos de ter stress quanto às respostas de Deus. No caso, demorou 4 meses. E para ele, acho que foi uma eternidade. Para muitos demora 40 anos. Mas vem sempre no tempo certo. No ano 20º do rei Artaxerxes, ele estava triste, nesta altura. Neste dia ele estava triste. Só que ele não podia estar triste, porque uma das características de ser copeiro do rei é estar sempre alegre. Sabem porquê? Por 2 motivos. Porque tinha que ser vedado ao rei a tristeza. Um rei não podia ter ninguém triste à sua volta para que não ficasse triste. Nós hoje temos de exigir isso aos outros, não é? Ninguém fica triste à minha volta. Não, não. Ele podia, porque se alguém não cumprisse, o pescoço deslocava, ou a cabeça deslocava-se do resto do corpo. E, portanto, todos tinham que estar contentes, porque senão ficava triste. Coitadinho do rei. E como o rei não podia estar triste, todos tinham que estar contentes. E o segundo motivo para um copeiro não poder estar triste é porque, se estivesse triste, o rei podia desconfiar que ele o queria envenenar. Assim, estás muito carrancudo. Deixa-me cá ver o teu copo. Não, ele não podia. O pescoço saía fora. Portanto, o Neemias podia ser tudo mais. Mas se ele patinasse alguma destas coisas, desculpem a expressão, ele podia morrer mesmo. E quando o rei viu que ele estava triste, ele percebeu que a tristeza era uma tristeza de rosto, era uma tristeza de coração. O rei percebeu isso. Versículo 2. Porque está triste o teu rosto, pois não estás doente. Ele percebeu que o homem não estava doente, o Neemias. Não é isto senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. Ou seja, ele percebeu, e agora? Eu corro risco de ser morto neste momento. O que é que eu vou fazer? Ele já percebeu que isto é uma tristeza profunda. Será que ele desconfia de mim? O Neemias de repente passou-lhe tudo pela cabeça. Será que o Artaxerxes está com vontade de trocar de copeiro? Será que o Artaxerxes está-lhe a passar uma coisa na cabeça? E então, Neemias teve coragem e abriu o seu coração ao rei. E disse, rei, viva o rei para sempre. O que é que ele respondeu? Do género, vive para sempre. Eu não quero que tu morras. Estão a ver a resposta dele? Não foi por acaso. Estás-me a ver triste? Deixa-me cá esclarecer as coisas. Eu quero que tu vivas muito. A minha tristeza não tem a ver com algo que queira implicar que tu morras. Vive para sempre, rei. Eu não quero que tu morras. Eu não tenho nada de carta na manga. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais assolado e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. Ok? Foi esta a resposta corajosa de Neemias. Ele abriu o coração a Neemias. E então, o que é que o rei responde? E o rei me disse, que me pedes agora? Bem, quando o rei me diz o que me pedes agora, Neemias percebe a resposta de Deus há 4 meses estava a chegar aqui. Porque quando um rei, que é a pessoa mais poderosa da terra, porque era a superpotência mundial, diz, o que é que tu desejas, Neemias?
Neemias sabia que é Deus que conduz os corações dos reis. Provérbios 21. E quando vê o rei a dizer o que é que tu queres, é como se Deus a dizer, Neemias, o cheque está em aberto, põe o valor que tu queres. E Neemias pensou, ok, esta é a resposta. O que é que ele faz? Ele faz uma oração de bolso silenciosa. Ele diz assim, não sou eu que estou a inventar, versículo 4. Então orei ao Rei dos Céus. Mas a oração de Neemias não foi, Pai nosso que estás nos céus, não sei o quê, não sei o quê. Não foi a oração, não teve a ler uma oração decorada. Deve ter sido uma oração mesmo muito rápida. Deus, ajuda-me. Chegou à altura. O que é que eu digo? não foi em nome de Jesus, amém, porque na altura também não se orava assim. Foi, Deus ajuda-me, por favor, o que é que eu faço? Foi uma oração rápida, ele orou a Deus dos céus. E o que eu acho impressionante é que ele, perante o rei mais poderoso da terra, ele ora ao Deus dos céus. Reconhecendo que quem tem autoridade na sua vida era o Deus dos céus e não o rei da terra. E reconhecendo que ele sabia Provérbios 21, 1. Eu repito, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Seja o que fosse que aquele rei fosse dizer a seguir, seria uma consequência da vontade de Deus no coração daquele rei. E quando Deus diz assim, Deus, imagina a oração dele, o que tu fores dizer, eu vou interpretar como sendo a tua decisão. Diz-me o que tu queres. Se calhar foi por aí. Que é para ele saber, porque depois ele disse mais tarde ao povo de Jerusalém, eu vim da parte de Deus. Teve uma conversa com Deus? Não, mas ele interpretou a vontade do rei como sendo a vontade do próprio Deus. Porque Deus toca nos corações dos reis e os encaminha de acordo com a sua vontade. Estão a perceber? E nós lemos que ele diz ao rei, envia-me a Judá à cidade dos sepulcros dos meus pais para que eu edifique, e o rei acabou por aprovar isso mesmo, ok? Como sabem. Ele apresenta o seu pedido ao rei com convicção, sem medo. E há aqui uma frase feita que eu gosto muito, não sei se vocês já conheciam, que é esta. Quando nos ajoelhamos perante o rei dos céus, podemos nos erguer perante os reis da terra. Aquele homem, porque orou, e porque é um homem de oração, que orava perante os deuses dos céus, enfrentou com coragem o rei da terra. A dizer, eu vou ter coragem e vou dizer para o que venho. Eu quero ir ter com os meus pais e edificar o muro. E não teve medo, porque sabia que estava a falar com alguém, com todo o... Não estou muito interpretei mal, que é um fantoche do Deus dos céus. Porque na prática, todos os reis da terra são fantoches. Neles sabem, dos deuses dos céus. E quem manda é Deus que está lá em cima, porque Ele domina sobre tudo. Ok? Bem, eu estou a perder muito tempo aqui no capítulo 2. Não pode ser. Tenho que acelerar. Versículo ponto 5. Eu já falei sobre isto, que Ele domina sobre tudo. Oi? O que eu fiz? Acho que é melhor vocês fazerem, se calhar. Ok. É melhor. Voltamos ao passado. Ponto 6. Versículo 11. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Eu vou sintetizar. Isto é um voo, atenção. Isto está a ser um voo bastante lento. Ele chegou a Jerusalém e esteve ali 3 dias. E no versículo 11, versículo 12. E de noite me levantei, eu e poucos homens, comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém, e não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. Já se questionaram porque é que Neemias, quando chegou lá, não disse assim, ei, eu sou o copeiro do grande rei Artaxerxes, vi em nome do grande rei Artaxerxes, ponham-se a mexer e vamos construir o muro. Não, ele chegou em silêncio. Ele não disse a ninguém o que ia fazer. Caladinho, ninguém sabia. De noite, escondido, pela calada, só com o seu próprio animal, o seu... senão aquele que estava montado, nem sabemos qual é o animal. Eu ia dizer um burro ou um jumento, mas nem sabemos, porque era um jumento ou um burro. Com pouca gente, caladinho, já vamos ver quais as implicações disso. A investigar os muros, a ver tudo, a estudar o assunto. O que é que nós aprendemos aqui? Olha, para mim, eu aprendo uma coisa muito importante. Para já era uma pessoa humilde, não chegou cheio de vento. Ele chegou, porque é muito fácil, quando somos enviados pelo rei Artaxerxes para uma missão, chegar, eu sou enviado pelo rei Artaxerxes. Olha, se vocês tivessem uma missão do Presidente da República, se calhar a primeira coisa que diziam, olha, o Marcelo enviou-me para fazer isto. A ver com a mandado do Marcelo. Agora, o rei Artaxerxes, da altura,
representava 100 mil Marcelos, em nível de poder. Portanto, do rei Artaxerxes, tu vens demandado do rei, o pessoal ficava todo em sentido. Ele não usou esse argumento, Pedro. Ele chegou com descrição, se calhar ninguém deu nada por ele, sentou-se, de noite foi ver os muros. O que é que nós aprendemos aqui? Temos muitas vezes a ideia de que na igreja a ação é espiritualidade. Que o verdadeiro crente é aquele que está sempre a fazer coisas. Que se faz e acontece, não estou a dizer que não faz. Mas muitas vezes a verdadeira espiritualidade é medida nos momentos de quietude e de estudo e de estar quietos. Nós valorizamos pouco, muitas vezes, o tempo para pensar, para estudar o assunto, para ponderar, para não tomar decisões precipitadamente. E Neemias é um exemplo. Neemias, ele nunca conhecia aquela cidade. Ele não foi ao Google Earth, lá da Pérsia, Google Maps, e teve a estudar os muros pela visão de satélite para perceber como é que... Não havia isso. E quando ele chegou, ele até perdeu algum tempo para começar. Ele não se precipitou. Eu vou estudar com calma. Eu vou analisar o tempo que for preciso até que Deus me fale o que eu tenho que fazer. E depois, quando souber o que Deus me diz para fazer, eu vou fazer. E nós, às vezes, queremos fazer tudo com muita pressa. Mesmo na igreja. É ação, é não sei o quê. E acho que é pouco valorizado o tempo para pensar, para estar quieto, para estudar. E Neemias, para mim, ensina-me isto, neste aspecto. Ok? O Tozer tem uma frase muito conhecida que eu vou citar, que é esta. Em Deus há movimento, mas nunca movimento desperdiçado. Ele sempre trabalha em direção a um fim pré-determinado. Sendo feitos à sua imagem, somos por natureza constituídos para que estejamos justificando sempre a nossa existência, somente quando estamos trabalhando com um propósito em mente. A atividade sem objetivo está abaixo do valor e da dignidade de um ser humano. A atividade que não resulta em progresso em direção a uma meta é desperdiçada. No entanto, a maioria dos cristãos não tem um objetivo claro pelo qual se esforça. No interminável carrossel religioso, eles continuam a desperdiçar tempo e energia. E muitas vezes é importante nós pararmos para perceber onde é que nós canalizamos o nosso tempo e a nossa energia. E foi isso que Neemias fez antes de começar a fazer alguma coisa. A lei de Lúcifer. Não se assustem, está bem? E não falar de coisas complicadas. Então eles começam o processo de reconstrução. Ok? Leiam comigo, por favor, no versículo 20. Deixa-me 19. Ok. 2:19. O que eu vi de Sambalate, ok? Quando Neemias conseguiu pôr o povo todo a reconstruir o muro, o Oronita e Tobias, Servamonita e Gesem, o Arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Versículo 20. Então respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Deus dos céus. Eu acho uma vez mais interessante ele não dizer ao Sambalat e companhia e ao Arábio: o Artaxerxes mandou-me. Ele podia ter dito: foi o Deus dos céus que mandou fazer isto. Eu acho isto interessante. E continua. Ele justifica-se assim. Todos vocês conhecem a lei de Murphy? Ok? Murphy é um indivíduo que na Califórnia trabalhava na base da Força Aérea Norte-Americana, numa base na Califórnia, e segundo ouvi, era um engenheiro, e definiu uma lei que diz: quando alguma coisa pode correr mal, isso vai correr mal. É uma lei. Sabe qual é a lei de Lúcifer? Sabe qual é a lei de Lúcifer? A lei de Lúcifer fui eu que inventei, mas acho que tem importância. Que é, não foi nenhum Murphy, foi o David, que diz assim: o que Deus ama, o diabo odeia. É simples. O que Deus ama, o diabo odeia, e opõe-se a isso. O objetivo de Deus era a reconstrução do muro, não foi? Então o diabo vai odiar isso e vai se opor a isso. E aparecem os Chambalates, os Arábios e companhias, e começaram a tentar obstruir e obstaculizar a reconstrução do muro. Ou seja, a reação de Satanás, sempre que estamos no bom caminho, é algo inevitável. É inevitável. Pensam assim: vou ser crente, vai correr tudo bem. Tenho mais notícias para vocês. Não vai. Calma. Deus vai estar convosco e connosco e comigo. Mas não vai correr tudo bem. Estou na vontade de Deus, vai ser um passeio. Não vai. Porque aquilo que Deus ama, o diabo odeia. E opõe-se a isso. Vai existir oposição e dor no processo. Mas isso faz parte dos cortes que Deus faz na vara para que a vara produza mais fruto. E o corte tem uma dor.
Não é o que Deus diz? Aquele que produz mais fruto, lhe corto, vou podar, para que produza mais fruto. E esse corte é significativo. Deus usa a oposição de Satanás como um meio para atingir os próprios fins de maximizar fruto das nossas vidas. Satanás pensa que nos está a prejudicar e Deus usa com outro fantoche, sem ele perceber, para que nesse sentido de implicar cortes nas nossas vidas sejam aquilo que nós precisamos para que o fruto nasça. Quanto eu não sou agricultor também, lamento. Mas sei que muitas vezes... Eu há uns tempos atrás tinha uma árvore lá no meu quintal e o jardineiro que foi lá à casa queria vender-me uma árvore e as árvores são caras. E eu assim para ele, assim, tens que cortar esta árvore e dar cabo a esta árvore. Bom, mas havia ali uma parte verde, estava tudo podre, mas havia uma parte verde. E aquela, epá, não vou mandar isto para o lixo. Está aqui esta parte verde tão boa. Até eu cortei a desgraçada toda. E eu não percebo nada daquilo, só deixei aquela parte verde. Recuperou. Está maior que as outras. E eu assim, aprendi uma grande lição. Mas a sério, isto aconteceu comigo, não foi ninguém me contou. Eu cortei-a toda. Ficou completamente desgraçada. E quem passasse por lá diria, coitadinho, arranca isso daqui. Mas recuperou. Aquela parte verde conseguiu ficar, depois no final, mais verde do que o que estava antes. Mas há um tempo atrás, se olhassem para ela, não dava nada por ela. E portanto, olha, vou-vos dar um exemplo. David foi ungido como rei, certo? Vocês podem pensar, Paulo, que sorte, Paulo, David agora, depois... O quê? Os 10 anos seguintes de David foram desgraçados. Antes de ser ungido como rei, estava ao pé das ovelhinhas, cuidava das coisas do pai, tinha uma vida santa. Apareceu um leão e um urso de vez em quando, que era isso, depois do que ele apanhou a seguir. Ele mandava uma pedrada no como vimos que a funda é uma arma de precisão, ele acertava na cabeça do urso e do leão e eles morriam logo. Eu estou a exagerar. Mas atenção, a funda era uma arma de precisão e David devia ser daqueles que giravam bem com a funda. Mas depois a vida dele, depois de ter sido ungido, não foi fácil. Já pensei, depois de unção... Não foi fácil. O Saul quis matá-lo. Ele teve uma vida muito complicada. Ok? Capítulo... Eu tenho que me despachar. Vamos avançar. Hoje voltamos ao 2 de cada vez. No capítulo 3 vemos a reconstrução começando pelo Muro do Norte. Sentido contrário ao ponteiro dos relógios. Ele começa por norte. Depois faz oeste. Depois termina o muro a sul. E depois termina o muro a este. Faz a reconstrução no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Ok? E há aqui uma frase no capítulo 3 que é muito repetida. 14 vezes. Sabem qual é? Ao seu lado. Ao seu lado, ao seu lado, ao seu lado, ao seu lado, ao seu lado. O que é que nós aprendemos aqui? Que é impossível reconstruir, seja o que for, sozinhos. Nós precisamos de outros à nossa volta para reconstruir. Ele dizia, ao seu lado daquele que está a fazer aquilo. E ou ao seu lado do outro, ou junto de... Ou ao seu lado, ou junto de... Contem. Já estive a contar. Agora não vale a pena. Mas depois podem contar, se quiserem. Ok? Lembram-se de Moisés? Moisés queria fazer tudo sozinho. E apareceu o sogro dele e disse assim, Moisés, tu precisas de alguém ao teu lado. Tu precisas de delegar. Tu não podes julgar esta nação toda sozinho. Tu vais dar maluco. Não dá. Não se pode reconstruir nada sozinho. Seja na igreja, seja fora da igreja. Mas na igreja é um princípio também. 38 pessoas são citadas no capítulo 3 e 4, e diferentes grupos, mas não Neemias. Não aparece aqui o Neemias. Vou citar uns versículos. 1 Coríntios 12, 12. O corpo é um e tem muitos membros. E Romanos 12, 4 a 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação ou função. Nós temos muitos membros no nosso corpo, mas nem todos os membros têm a mesma função ou capacidades. Assim nós que somos muitos, com muitas funções diferentes, fazemos parte de um só corpo em Cristo. Mas não deixa de que individualmente sejamos parte e membros uns dos outros. Romanos 12, 4 a 5. Eu estou a parafrasear isto. Somos membros uns dos outros, com capacidades diferentes, mas todos juntos fazemos um só corpo. Quando cada um faz a sua parte no conjunto de um corpo único. E isto é pôr em ação o que Neemias fez. Neemias encabeçou as coisas, dirigiu as coisas, mas depois cada um a fazer a sua parte, com a sua função, tal como um corpo deve funcionar. Estão a entender? E sem necessidade de protagonismo. Ele era um indivíduo que não precisava de protagonismo. Ele tinha todos os motivos para ser protagonista, mas ele fez de tudo sempre para não ser protagonista. O que faz dele um verdadeiro protagonista. Ok?
Existe muito o hábito dos crentes acharem que será tudo feito na igreja e que não vale a pena fazerem porque aparecerá sempre aquele e o outro que vão fazer. E faz lembrar eu nunca mais me esqueci sobre o que é que significa um jogo de futebol, dito por um treinador de futebol. E um jogo de futebol são 22 pessoas a correr num campo a precisar desesperadamente de descanso e 50 mil na bancada a precisarem de desesperadamente se mexerem. Isto é a igreja. 22 pessoas no campo a correr a precisar desesperadamente de descanso e 50 mil na bancada a precisar desesperadamente de correrem. E ainda têm a coragem, eles a encherem-se de Doritos, a terem a coragem de dizer assim, eu fazia melhor que tu. Mas se fossem correr pela vida para fazer melhor, não fariam. E isto é a igreja. 22 a correr e 50 mil na bancada. Infelizmente. Não digo isto digo com ironia, obviamente. E portanto, não. A igreja precisa de cada um de nós porque Deus precisa de cada um de nós porque a nossa função ninguém a faz. A função do dedo mindinho não é feita pela orelha. Se o dedo mindinho não fizer a sua função, a orelha não faz. O corpo fica em dor. E é isso que acontece quando muitos se demitem de fazer certas coisas. É uma igreja que sofre. E não vou falar sobre isto hoje, está bem? Isto é um voo que está um bocadinho demorado. Tenho que despachar. Capítulo 4, nós vemos a oposição. Existem 4 tipos de oposição em Neemias. Temos a oposição por gozo. Ok, já viram outra. A oposição por gozo, capítulo 4, versículos 1 a 2. Depois vocês podem ler, em que eles dizem assim, que fazem estes fracos judeus, versículo 2. Permitisse isto, sacrificarão, acabá-lo num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. O quê? Eles vão fazer isto num só dia? Vão pegar no pó e vão recuperar um muro inteiro? Estão malucos? Gozaram com eles. Nunca foram gozados por serem crentes? Nunca foram gozados por serem crentes. Eles foram gozados. Eles foram gozados. É uma oposição, a oposição por gozo. A oposição número 1, a oposição por gozo. Onde é que eu tenho isto? Desculpe lá, desapareceu-me aqui uma folha. Está aqui, estava trocada. Sabe o que Neemias faz? Neemias 4.4. Aí deve ser a resposta quando sofremos a oposição por gozo. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados. Ele ora a Deus. Quando tiverem a ser gozados, orem a Deus. Deus, olha para nós. Estava à espera de outra resposta para eu vos dar. Não tenho. É esta. Não é nada de tirado da cartola. É orar a Deus. Foi o que ele fez. Oposição por desânimo. 4.10. Então disse a Judá, já desfaleceram as forças do carregadores e o pó é muito. Ouça uma coisa. Eles gozaram com eles a dizer que aquilo tinha muito pó. E eles interiorizaram aquilo que os inimigos disseram e começaram-se a autoconvencer que tinham pó à sua volta. Vocês já viram como é que o inimigo faz? Aquele que nos acusam que havia muito pó, eles próprios utilizaram como argumento para não construir mais. Isto é muito pó. Mas foi o que quem disse que tinha muito pó não foi Neemias, foram os acusadores. E eles interiorizaram a acusação e acharam que era verdade. Levou-os a desanimar. Aquilo não havia pó nenhum. Aquilo, segundo o original, o que está aqui a dizer era entulho. Por isso é que eu disse, entulho. Passado entulho a pó, o pó não pode ser reaproveitado, mas o entulho pode. Isto foi traduzido por pó. E a palavra entulho para mim é muito mais significativa, porque é reaproveitar algo que já existiu para reconstruir. O que tem um significado espiritual que eu não me vou deter agora, não tenho tempo. Isto não era mais do que pó, isto era entulho, ok? Mas o que eu acho paradigmático é que eles usarem a justificação da acusação como justificação para a inércia. Observaram e assimilaram isso. Só aproveitamos o que é mau, não é? Eles não aproveitam o que é bom, só aproveitamos o que é mau para nos desculparmos. E ficaram desanimados. Ficaram desanimados. O que é que Neemias fez? Vejam agora a resposta de Neemias. Neemias tinha resposta, pela graça de Deus, para tudo. 14, versículo 14 e versículo 15. E olhei e levantei-me. E ele aqui não precisou de orar, porque ele tinha a resposta. E disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Este problema vinha desde lá de cima até cá abaixo. Ele vai falar desde aos nobres até ao resto do povo. Era um problema de desânimo global. Sabem como é que se resolve os problemas de desânimo global? Com este segredo. Nem é que eu estou? 14. Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível. O que é que ele quer dizer? Conheçam Deus, sabem o que Ele é e não tenham medo. Se quiserem, podem ouvir a mensagem do domingo, conhecer Deus. Então o que eu queria dizer era, conheçam quem é o vosso Deus e deixam de ter medo. Qual é o vosso problema? Estão com medo do pó, do entulho? Vocês soubessem que o Deus terrível que está com vocês, vocês não estavam a se preocupar com o entulho.
E eles começaram a... Olha, e correu tão bem que eles se calaram, ok? Ah não, versículo no final. Todos voltámos ao muro, cada um à sua obra. Versículo 15. No final, todos voltámos, todos, desde os magistrados até ao resto do povo, voltaram ao muro, cada um à sua obra. Ou seja, eles aprenderam a lição, mas assimilaram e perceberam, epá, o Neemias tem razão, de facto, isto é ridículo. Deus terrível está connosco, vamos fazer cada um para a nossa função e vamos deixar desculpas esfarrapadas. E foi isso que eles fizeram, ok? Capítulo 5, 7 a 8. O que é que se passou aqui? Ganância. Eu vou sintetizar. Uma fome estava a decorrer. Os magistrados e os nobres começaram a extorquir mais dinheiro ao povo. O povo, para poder pagar esse dinheiro de impostos, teve que se endividar. E aqueles que emprestavam dinheiro ao povo para pagar aos nobres cobravam taxas de juros muito altas. Não é só agora que há taxas de juros altas, lá também havia. E o povo, não conseguindo pagar essas taxas de juros altas, estava a ficar completamente cativo nas mãos dos nobres de então. E Neemias, estou a resumir o que está no capítulo 5, versículos 7 a 8. E Neemias entra assim e diz assim: vocês acabaram de sair de um cativeiro, agora estão a pôr em cativeiro o vosso povo. Tenham vergonha. Isto é uma forma de cativeiro. Vocês não podem pôr o vosso povo em cativeiro. Eles vieram num cativeiro agora durante 70 anos e vocês, por causa de uma questão financeira, estão a exercer cativeiro sobre o vosso próprio povo. Tenham vergonha. E ele respondeu de uma forma que serve para, que nos dá a indicação como é que nós devemos responder quando temos oposição por ganância. De vez em quando temos de dar um murro na mesa. Então os crentes têm que ser sempre muito calminhos. Há alturas para ser calminhos e há alturas para dar murros na mesa. O Senhor Jesus não virou o templo do avesso quando estava a ser aquilo virou uma corja de ladrões. Foi ou não foi? O Senhor Jesus. Aqui Neemias zangou-se. Disse, calma, ganância não. Ganância não. E, portanto, há alturas em que temos que ser calmos. Normalmente devemos ser calmos. Mas não podemos ficar passivos e complacentes quando existe o mal a decorrer. Porque isso é compactuar com o mal. Que é uma coisa diferente. E Neemias deu o exemplo. Finalmente, a última oposição que eles tiveram foi por distração. Nós lemos no capítulo 6... E no versículos 1 a 4, aqui eu vou resumir, ouçam-me. Convidaram os inimigos, como não conseguiam nem destruí-los por gozo, nem conseguiram atá-los abaixo pelo desânimo, nem conseguiram atá-los abaixo pela ganância, vamos distraí-los. Que é o que o diabo faz connosco. Ei, ó Neemias, vem cá até connosco, temos que falar de umas coisas para distraí-lo, para ele não estar envolvido na obra. Sabem qual foi a resposta que ele deu? Faço uma grande obra de modo que não poderei descer. Eu estou focado na obra que estou a fazer e é de tal modo grande que eu não vou perder tempo com vocês. O Neemias era um tipo focado. O inimigo, quando nos vê ocupados com Deus, quando não consegue fazer mais nada, procura sempre em último lugar de nos distrair com coisas que aparentemente não são más. Havia algum erro dele sair da obra para ir ter com alguém? Zero. Mas o diabo é esperto. Ele sabia que atrás dessa distração poderia haver outro tipo de erros que Neemias podia cometer. E o simples facto de ter abdicado da obra, quando ele próprio disse que toda a gente tinha que se mexer, é, como líder, dar um mau exemplo. E Neemias sabia ser líder. Se aquela gente trabalha com uma pá e com uma espada, eu agora vou de repente sair do muro porquê? Uma espada para lutar quando não tinha que estar a cavar e a trabalhar. Mas isso é outra história. Eu não costumo citar Warren Buffett, mas vou citar agora. A diferença entre uma pessoa de sucesso e uma de enorme sucesso, entre uma de sucesso e uma de enorme sucesso, é que a de enorme sucesso diz não mais vezes que a de sucesso. Sabem? Muitas vezes nós temos de dizer não. E a que tem muito sucesso diz não mais vezes. E muitas vezes não a nós próprios. Ok? E esta semana eu li uma coisa que é um significado de disciplina, que eu acho que é muito giro. Disciplina é dizer não ao que me dá prazer já, para não comprometer o que mais quero no futuro. Disciplina é aquela coisa, o que é disciplina? É muito mal, muito duro. Não, disciplina é isto. É dizer não ao que me dá prazer já, para não comprometer aquilo que eu mais quero no futuro. Vou dar um exemplo. Eu quero emagrecer. Temos aqui um belo gelado, um sundae coberto de chocolate e de belas... O Carlos está a sorrir já. E cobertos de amêndoas. E eu quero emagrecer. Aquilo dá um prazer já. Mas se eu quero emagrecer vai-me fazer mal. Eu não vou abdicar daquilo que eu quero para ter o prazer imediato. Isso é disciplina. Ok?
Muitas vezes eu não consigo resistir, eu confesso. Finalmente acabou-se o muro, Neemias 6, 15 a 16. E eles no final reconhecem, no versículo 16, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Okay? E todos os povos em redor de nós temeram e abateram-se muito aos seus próprios olhos. Até que, enfim, um bocadinho de humildade, para os arábios e para os sambalates, eles abaixaram a crista porque perceberam que Deus estava com eles. E perceberam que é impossível em 52 dias que aquela obra se tivesse feito. Ok? Capítulo 7, vemos os que regressaram da Pérsia. Não vou perder muito tempo com os que regressaram da Pérsia, porque são muitos. Capítulo 8, entramos na segunda secção do livro, onde eu vou falar o resto em 10 minutos, se me puderem escutar. Entramos agora a reavivar. E no capítulo 8 encontramos a reconstrução e a consagração do templo. Ok? Esdras entra em cena e vamos ler só o capítulo 8, versículo 1 a 3. Eu vou ler rapidamente, que diz assim: E chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante das portas das águas. Isto em inglês é Watergate. Isto é um parênteses. Houve reavivamento no Watergate. Mas pronto, ainda bem que a mensagem não é em inglês, porque não podíamos dar um título aqui. Watergate, o sítio da mudança. Disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, olha o Esdras, aparece em cena. Entra em cena o Esdras, traz o livro da lei. E trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E eles ficaram ali a ouvir a palavra de Deus. Desde a alva até ao meio-dia, versículo 3. Ok? Final do versículo. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Eu acho-te impressionante que eles não se queixaram de uma mensagem de 6 horas e conseguiram ficar as 6 horas todos concentrados no que ouviram. Sabe o que isto significa? Que o povo tinha fome e sede de Deus. E é todo o povo. Não há reavivamento sem fome e sede. E o resto é conversa. O povo foi reavivado a seguir porque estava com a postura certa a ouvir a palavra de Deus. Podemos ter aqui o Billy Graham, o Spurgeon, o Moody, o XPTO a pregar. Quem está no balcão, peço desculpa, quem está no banco, balcão e volta e meia no negócio, quem está no banco, se eu estiver no banco como vocês, e se não estiver com vontade para ir virado, com fome e sede, que entrar a 100 sai a 500. Entrar a 100 sai a 500. O segredo está da forma como se ensina a palavra, se a palavra é ou não pregada, mas também está na guerra que se passa nas vossas mentes agora. Porque um dia de pregar sobre isto. Porque um dos locais da ação que o diabo gosta mais de atacar é nas igrejas enquanto está a decorrer as mensagens. Que é tirar a semente que cai na vossa cabeça, na nossa cabeça. Arranja logo uma série de pensamentos que vais fazer amanhã, estou preocupado com aquilo, e amanhã vai acontecer aquilo, e não vai, e aquilo, e o outro. Epá, estás a falar já há tanto tempo. Epá, o outro está despenteado. Epá, aquela roupa de outra pessoa que disse. E isto é o diabo a atacar para que a semente não entre. E quando vocês estão por fim, não se lembraram nada do que eu disse. Só se lembraram das outras coisas. Fecha parênteses, ok? Disto não se vão esquecer, que eu sei. Do resto já não sei, mas disso já não se vão esquecer. Mas pronto. Mas quando estiverem a ser atacados, assim, ei, vai-te embora, eu quero ouvir aquele desgraçado a falar, não quero ser atacado. Continuando. Então queria resumir, ponto 2. Eu tenho mesmo de despachar. Fundamentos do culto a Deus. No versículo 5 nós lemos que Esdras abriu o livro. Abriu a Bíblia. Abriu a lei de então, ok? Primeira coisa que tem que existir num culto é a leitura bíblica. Há aqueles cultos em que nunca se lê a Bíblia. Desculpe, mas isso não é nenhum culto. Ajuntamento social, grupo, coletividade de crentes, isso não é culto a Deus. Um culto a Deus tem que ter livro aberto. E Esdras abriu o livro. 2. Tem que existir adoração. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém. Todo o povo correspondeu. É isso mesmo, eu concordo com esta adoração. Adoração. Louvor a Deus. Leitura bíblica, adoração. Tem que existir ensino. Versículos 5 a 8 eu cito. E os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar e leram no livro a lei de Deus e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Quantos lugares há que até se abre a Bíblia, que até se adora a Deus, mas que não se ensina de forma a que as pessoas entendam? Isso não é um culto saudável.
Um culto saudável, vou recomeçar, é onde se lê a Bíblia, onde se adora e onde vocês e quem está do outro lado e eu também percebemos o que é dito. E tem que ser tudo junto. Não é só ler a Bíblia, não é só adorar, como noutros aqui que parece um concerto, mas também tem que ser um sítio que se adora, que se lê a Bíblia, mas que quem está aqui fala de forma a que toda a gente se conheça, perceba. Por isso é que é muito importante quem fala ter a responsabilidade perante Deus de que vocês todos percebam. E nós temos que falar de forma a que todos percebam, desde o maior ao menor. Porque é bíblico, os levitas faziam questão disso. Ninguém vai sair, nem que fiquem até à meia-noite. Toda a gente vai perceber a lei. E eles faziam questão que toda a gente percebesse a lei. Quando existe foco na palavra de Deus e tudo isto, existe também o quê? Transformação. 8:9, leiam comigo. E Neemias, que era o governador, onde é que está aqui? E o sacerdote Esdras, o escriba e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Havia mudança de coração. Estão a ver o resultado? O povo chorava, o povo sentiu o toque. Porquê? Porque houve Bíblia, porque houve adoração e porque perceberam o que estava a ser dito. E, sobretudo, porque tinham fome e sede. Então houve clique. Houve o clique. Tenho que avançar. Não posso perder muito tempo. Capítulo 3, ponto 3. Leiam quando puderem, Neemias 9, 6 e 38. É a maior oração da Bíblia, mas é uma oração que merece ser lida. Ok? Em que Esdras faz uma oração profundamente bíblica, em que ele cita quase todos os detalhes do Pentateuco. E, para orarmos inteligentemente, temos que orar biblicamente. E o Esdras orava corretamente porque conhecia a lei como poucos. E se leram esta oração, vão ver ele a fazer um resumo todo da lei, do princípio ao fim. E Deus agrada-se que nós oremos biblicamente. Mas é impossível orar biblicamente se nós não conhecemos a Bíblia. Ok? Eu não vou perder muito tempo, mas só esta oração mereceria um voo. Mas eu não há tempo para fazer um voo paralelo. Está bem? Tenho que continuar. Capítulo 10, temos 84 nomes. Começa com Neemias, sacerdotes, levitas. Todos fazem um concerto com Deus. Todos dizem no capítulo 10, versículo 29, que vão guardar os mandamentos de Deus. Desta vez é que é, Deus, eu não me vou afastar de Ti, Deus. Tu vais ser... Estão a ver? Promessas. Vamos seguir o teu caminho, etc. Vamos ver quanto tempo é que isso dura. Faz um concerto com Deus. Repovoar. Temos aqui um programa maciço de relocalização do povo. Porquê? É curioso. Hoje todos querem ir para Jerusalém. Okay? Mas na altura ninguém queria ir para Jerusalém. Então eles tinham um problema. Tinham o templo, mas as casas, as pessoas viviam fora dos muros. Como aquilo não estava morado, vou ver para daquilo para aqui. Aquilo não tem muros para lá, então as pessoas viviam todas fora. E o Neemias disse assim, agora que temos muros, temos que pôr as pessoas cá dentro. Mas pelos vistos muitas não queriam. Então o Neemias estabeleceu uma regra. Foi sorteio. E escolheu, isto está em Neemias 11, 1 a 2, ok? O povo lançou sortes para tirar um de 10 que habitasse na santa cidade de Jerusalém. Aquele um de 10 que saísse ia para dentro da cidade. Os outros podiam ir lá para fora. Então eles tinham que arranjar a forma de repopular Jerusalém através de um sorteio de um de 10, ok? E é um programa maciço de relocalização do povo, ok? Porque vivia mais gente fora da cidade que da cidade. Chegámos à parte da celebração, ok? Que está em Neemias 12, 43. E o que eu queria citar é Neemias... Leiam comigo 12, 43. Estamos no fim. E sacrificaram... Eles fizeram aqui uma festa enorme. E eu não vou por aí. Temos aqui a frase cantar 8 vezes, agradecimento 6 vezes, alegria 7 vezes, instrumentos musicais 3 vezes. Leiam comigo 12, 43. E sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. Até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até longe. Pergunta que eu faço, não me respondam, o que é que se ouviu até longe? Foi as vozes deles? Foi os instrumentos deles? Foi o quê? O que é que se ouviu até longe? A alegria se ouviu? Mas como é que é possível a alegria se ouvir? Não é verdade? Ouve-se vozes, ouve-se instrumentos. Como é que a alegria se pode ouvir? A alegria era de tal modo evidente que se tornou palpável. Não me perguntem como é que seria. Mas a alegria daquele povo era tão evidente, tão grande, é como se tivesse sido corporizada em alguma coisa que pudesse ser escutada.
Eu não sei explicar o que isto era, mas a Bíblia não diz que se ouvia tamboris, nem concerto, nem violas, nem pessoas a gritar, como se ouvia quando eles começaram a chorar e gritar quando o templo foi lançado os fundamentos. Em Esdras. E uns choravam e outros estavam contentes, lembram-se? Não lemos que a alegria se tivesse ouvido. Aqui foi uma alegria diferente. Mas uma alegria para se ouvir é significativo. Sabe o que é que significa? Como é que começou Neemias, o livro? O povo em desprezo, em humilhação. Como é que termina Neemias? Com uma alegria que até se ouve. Sabe qual foi a diferença? Reavivamento. Quando nós pomos Deus na equação, nós podemos ganhar uma alegria que até se sente. Mas quando temos Deus na equação, nós voltamos ao desprezo e à humilhação. Agora, como é que isto termina? Termina mal. Podem ouvir a mensagem do Daniel no último domingo. Porque ele falou do último capítulo, e por isso é que eu não vou ter tanto do último capítulo. Mas só resumidamente, se vou falar, não falar de meias línguas, vou falar sobre outras coisas. Neemias ausenta-se durante algum tempo, teve que ir ter com o seu chefe, o Artaxerxes, deve ter feito uma chamada à comissão, vem cá prestar contas daquilo que tu andaste a fazer, e enquanto ele saiu, o povo tinha prometido que isso ia portar bem, não foi? São como as nossas promessas. Não correu bem. O templo, quando ele volta, está conspurcado, porque não tinham sido respeitadas as zonas sagradas. Estou a resumir o capítulo 13 em 4 coisas. Não se estava a contribuir para o sustento dos levitas, e por isso eles tiveram que ir cada um para a sua terra para conseguir arranjar pão para comer, ele e as suas famílias, porque os levitas deviam ser um povo, ou uma tribo, que devia ser alimentada com as ofertas dadas, e o povo devia se preocupar todo com o por isso é que havia o dízimo também, para alimentar os levitas, e o povo estava-se nas tintas para os levitas, e cada um estava a ir para a sua tribo. O dia de sábado não era respeitado, porque havia pessoas a trabalhar ao sábado, e Neemias fica chocado com tudo isto. E depois os homens estavam-se a casar com mulheres fora de Israel, com repercussões para a fé dos próprios, dos filhos e da nação, como nós também já ouvimos no domingo passado. O que é que Neemias faz? Dá um murro na mesa. Mas é triste. Este capítulo 13, quase que depois do que aconteceu e da alegria que se ouvia, era escusado, não é? Mas Deus permitiu porquê? Para nos fazer recordar que depois de uma alegria destas, nós podemos dar sempre um grande pontapé. Epá, o campamento foi espetacular, o retiro. Epá, o retiro foi uma coisa do outro mundo. Epá, o domingo foi espetacular. Depois do almoço, podemos dar um pontapé enorme. Podemos prometer, Deus, eu agora não faço mais isto. Passado 2 horas, podemos fazer pior ainda. O que é que devemos pensar? Devemos procurar estar sempre sintonizados com Deus e confiar mais em Deus que em nós próprios. Que o Senhor nos abençoe.